Oi, tudo bem? Meu nome é Thiago, eu tenho 27 anos, eu trabalho na Geek há aproximadamente 3 anos e meio. E acho que a ideia do vídeo é eu contar um pouco para vocês da minha trajetória, mas não tanto da trajetória em si. Eu acho que o legal vai ser eu falar um pouco de erros e acertos que podem servir de dicas para vocês. Para começar, eu sou formado em administração pela Unesp de Jaboticabal, mas para eu chegar nessa formação de administração eu passei por 2 outros cursos antes. Eu iniciei engenharia de materiais, fiz um semestre, depois eu fiz um semestre de cursinho, porque eu larguei esse curso. Depois eu fiz um semestre de gestão de políticas públicas e no semestre seguinte eu entrei em administração na Unesp. Acho que a primeira coisa que vale a pena eu falar, que eu vejo hoje que eu errei, que é muito claro, é o fato de eu não ter ido a fundo dos cursos que eu estava prestando. E não necessariamente de ver as matérias e o que o curso era, mas entender a fundo o que é aquele curso, o que é aquela profissão, o que as pessoas que estão no curso fazem, o que as pessoas que saem formadas desses cursos estão fazendo hoje no mercado. Eu acho que essa é a primeira dica que vale a pena levar em conta, porque é muito relevante entender onde que você vai pisar depois que você sair da universidade. Acho que uma outra dica legal também de se dar, e acho que metade dela eu fiz bem, metade não tão bem, é criar uma rotina boa de disciplina e de estudo para que você consiga não ter muita matéria acumulada sempre e não se sentir ansioso com isso. Por que eu digo que uma parte eu fiz bem? Porque eu de fato tinha uma rotina mínima ali com uma disciplina. A parte que eu não fiz bem dado que eu tinha essa rotina, o resto do tempo que em teoria me sobrava, eu deveria ter gasto com coisas que eu gosto, com coisas que eu sei que me fazem bem, que me permitem me conhecer melhor. Isso eu não fiz direito. Então, se você é uma pessoa que gosta de esporte, de yoga, de natação, é importante você ter um tempo para fazer essas outras coisas, seja ela o que for. Isso te permite te conhecer muito mais e ter um conhecimento sobre o que você gosta e facilita na hora de dúvida de escolhas também. E uma outra coisa relevante é falar sobre dúvidas. As dúvidas, elas existem em todos os momentos da vida, é um negócio contínuo e elas vão continuar existindo. A dúvida que vocês têm hoje sobre o curso que vocês querem fazer, a universidade que vocês querem fazer, se vocês têm capacidade de passar ou não nessa universidade, se o que vocês estudaram foi o suficiente ou não, é uma dúvida muito dura e ela de fato dói, mas mais importante do que resolver essas dúvidas é como você lida com elas. Isso é importante para a vida. Eu acho que é uma dica que se eu tivesse recebido há 10 anos eu teria tido uma vida muito mais leve do que a que eu tive até aqui. Estou aprendendo até hoje, mas enfim, é importante se conhecer para saber como lidar com essas dúvidas que vão aparecer em todos os momentos. E é isso, eu acho que a ideia do vídeo era essa. Espero que vocês tenham gostado, que isso ajude vocês e que vocês mandem muito bem no Enem, no vestibular, na vida e em tudo. E é isso. Oi pessoal, eu sou a Letícia e hoje a gente está aqui com o Stefan para mais algumas dicas. As de hoje serão sobre ciências humanas. Stefan, se apresenta aí pra gente. Bom, sou Stefan, professor de geografia, dou aula em cursinho. Stefan, conta pra gente um pouquinho o que mais cai na competência, né, de ciências humanas do Enem. Bom, beleza. Acho que a primeira coisa que a gente tem que considerar é que o Enem, assim, ele é bem equilibrado, né, com relação às séries. Então, assim, lá no vídeo de matemática, a Carol deve ter conversado com vocês que matemática cai mais a primeira série. Ciências humanas não funciona isso. Ela é bem equilibrada, uma para cada série, assim, então dá mais ou menos 33% para cada série e tal. Então é mais ou menos isso. Então, assim, não adianta muito você falar, vou estudar mais aqui, vou estudar menos lá. Não, tem que estudar como um todo. Show, beleza. E as disciplinas, né, que compõem ciências humanas, quais são? Geografia, filosofia, sociologia e história. Legal. De história, o que mais cai? História, bom, o Enem está acontecendo no Brasil, então assim, vai ter um foco maior em Brasil. Brasil Império, independência do Brasil, Era Vargas cai bastante, ditadura civil-militar não teria como não cair. Agora, em história, em compensação, não espere, coisas muito atuais, tipo Fernando Henrique, governo Lula, Dilma, isso não vai cair. Impeachment?
Não cai, então. Não, nem a pau, não vai cair, não vai cair. Aliás, Tá. isso é uma coisa interessante, porque atualidades, a gente às vezes fica meio assim, não, vou estudar para USP, para Unesp, para Unicamp, então vai cair Síria, vai cair Cuba, vai cair aquele monte de coisa. Não funciona no Enem, porque o Enem, todos os itens são pré-testados 2 anos antes, então não tem como saber o futuro, então atualidades tem que ficar um pouquinho, ter um pouco de cuidado. Entendi. Mas presta atenção no impeachment, porque daqui 2 anos pode ser que caia, né? E sociologia? Principalmente sociologia e filosofia, né? Tá. São matérias um pouco menos tangíveis, digamos assim. Tá. O que é legal da galera se preparar? Bom, então a primeira coisa assim, ciências humanas, a matriz de ciências humanas ela é muito interdisciplinar. Então assim, não espere assim, habilidade só para geografia ou habilidade só para história. Não, ela é um pouco misturada. Claro, algumas habilidades puxam mais para cada disciplina, né? O que esperar de filosofia e sociologia? Excelente pergunta. Primeiro, filosofia, a matriz do Enem, ela não cai muito bem com filosofia. Mas assim, sempre alguns assuntos caem mais. Principalmente questão de ética e moral. Democracia cai bastante, principalmente agora tende a cair bastante. Maquiavel tende a cair bastante, tem alguma reincidência, Aristóteles e Platão, coisa assim, mas assim, também puxando por uma interdisciplinaridade. Então assim, eu trabalho filosofia e sociologia, por exemplo, indústria cultural. Indústria cultural ou comunicação sempre cai alguma Legal. coisa. Você comentou, né, que os itens eles são pré-testados 2 anos antes, mas Isso. eles já estão ali num banco, né? Isso. Então, considerando o momento em que a gente está, pode ser que sejam considerados itens ligados à democracia, por exemplo, Com nesse certeza. contexto, nesse cenário mais atual, político, econômico, Sim, né? com certeza. Inclusive aí tem uma coisa muito legal, por exemplo, eu vou trabalhar, por exemplo, democracia e filosofia. É daí que começam as interdisciplinaridades. Eu posso trabalhar democracia na Grécia Antiga, onde eu estou trabalhando filosofia e história. Então assim, não é por isso que eu falei, ela é um pouco maleável, ela é bem interdisciplinar, assim. Então assim, claro, quando a gente está falando de história, vai ter um peso a maior história do Brasil, por quê? Porque eu estou no Brasil. Tende a puxar mais, é um país complexo, continental, muito diverso. Isso também vai cair para a sociologia. Poxa, a sociologia vai trazer questão de diversidade, feminismo, então assim, uma coisa está muito ligada com a outra. Legal. A Carol comentou com a gente, né, na outra aula que a gente teve, se você não viu, assista, é a de matemática, e também o professor Marco também trouxe pra gente na aula de ciências da natureza, então assistam também, que tá muito legal. Sobre a contextualização, né, que tem nas questões do Enem. Nunca é uma questão assim, quanto é 1 mais 1? Sempre tem um contexto histórico, social ali, para que as pessoas... Então, é menos esse A mais A e tem toda essa contextualização. A gente encontra isso em ciências humanas também? Com certeza, com certeza. Acho que assim, uma coisa que é muito legal de você ter puxado do contexto é o seguinte, ciências humanas... até por toda essa caracterização, toda essa interdisciplinaridade, eu vou mudar bastante os gêneros. Então assim, eu vou, por exemplo, trabalhar com mapa. Você fala, poxa, mapa, aquela coisa distante. Não, tá distante não, colega. Você usa aqui o Google Earth, ele tá aqui na minha mão e eu posso trabalhar cartografia com ele. Outra coisa, ano passado caiu um quadrinho, um item com quadrinho, Perséfone. Daí você fala, putz, não vou ler quadrinho. Não, leia quadrinho. Vá pro museu, vai cair toda essa contextualização. Música, filme, então assim, ele vai trazer, claro, como a própria Carol falou, a questão de eu puxar algo mais do cotidiano do aluno, mas eu também vou trabalhar várias mídias, vários gêneros, então assim, com certeza, é uma riqueza bem grande, assim. Sim. E aí, essas dicas que a gente está dando aqui, né, estão muito focadas no Enem, que tem as questões são mais contextualizadas, tem essa abordagem. E se a gente falar dos outros vestibulares, por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem muita gente que quer prestar USP, Unesp, Unifesp. Como segue essa mesma linha de raciocínio, as questões, a resolução? Você teria algumas dicas para quem quer prestar essas outras universidades também? Boa. Acho que assim, com relação às outras universidades, o Enem ele sempre vai contextualizar. Eu vou ter um texto base, eu vou ter o enunciado vai ter que estar ligando o texto base às alternativas. Isso é regra do Enem, do formato dos itens. Já uma Unesp ou uma Unicamp, eles já vão mudar, eles vão dar um contexto. Só que assim, ele vai trabalhar de uma forma mais conteudista, ele vai trabalhar de uma forma assim, mais conceitual, mais pesada. Não que não tenha no Enem, é óbvio que vai ter no Enem, mas assim,
diferente, é um pouco diferente isso. Então assim, como é que eu estudo de uma para outra? Acho que assim, o seu roteiro de estudo é o mesmo. Sim. O que vai mudar é que assim, esses vestibulares eles são mais pesados com conceito, mais pesados na questão conteudista. Sim. Então assim, acho que essa que é a principal diferença assim, do Enem para esses vestibulares. Além do que o formato do item é diferente. Por exemplo, no Enem eu nunca posso ter um verdadeiro ou falso. Ou pode-se afirmar que na USP pode ter. Sim. Eu posso deixar aberto o enunciado. Então acho que esse tipo, assim, é mais a característica do item que muda e também, assim, óbvio, os objetivos da prova. Né? Entendi. Pessoal, e quando a gente fala item, né, a gente tá falando aí do exercício. Da questão, que justamente. é a questão que cai ali na prova. Hoje o nome formal é item, mas basicamente são as questões, tá? Quando a gente fala item questão, é basicamente a mesma coisa. Não se preocupem, é a mesma coisa. Isso mesmo. Eu vi que você colocou também sobre gêneros textuais diversificados. Você comentou sobre os quadrinhos, sobre museu, sobre cinema. Tem alguma dica que você pode dar pra galera pensando mais nesse contexto um pouquinho mais amplo? Nossa, aproveitem tudo que vocês podem, assim. Videogame, não vou aprender nada com videogame. Vai aprender, tem coisa em videogame hoje. Aliás, é uma mídia muito utilizada. Indústria cultural, tá aí, ela tá sendo utilizada. Eu posso ver um filme, por exemplo, agora saiu o Dunkirk da Segunda Guerra. Nossa, é uma forma de eu estudar. Sim. Outra coisa, eu tava falando, por exemplo, de sociologia, essa questão de trazer, por exemplo, diversidade de gênero, ou, por exemplo, essa questão feminista. Poxa, a indústria cultural tá explorando isso. Pô, Star Wars, agora é uma heroína. Poxa, a Mulher Maravilha tá estourando. Então, quer dizer, isso é muito importante. Então, assim, essa diversidade de gêneros, o que eu diria, assim, explore ao máximo possível. Não fiquem presos só a livro. Livro vai ajudar, claro, a maior parte dos itens, das questões são livros. Sim. São tirados de referências bibliográficas. Sim. Mas, assim, nossa, aproveitem o máximo de gêneros que vocês possam. Legal. E a gente passou aí um pouquinho pelo que cai, né, em ciências humanas, e faltou a gente falar um pouquinho de geografia. O Stefan deu esse exemplo do Google Earth, que tá ali, tá na palma da nossa mão, a gente não desgruda do celular hoje. Mas o que cai mais em geografia? Eu lembro que no ano em que eu fiz a prova, tinha muito mapa, né? E aí caía muito sobre mapa, caía muito sobre relevo, sobre as regiões, principalmente do Brasil. Comenta um pouquinho sobre isso com a gente. Tá bom, então vamos puxar a sardinha pro meu lado, então, já que eu sou da geografia. Bom, acho que assim, com relação à geografia, a geografia vai trabalhar principalmente assim, a geografia ela tende à interdisciplinaridade. Então assim, as questões de geografia elas podem assim, dialogar muito bem com outras áreas, principalmente história e sociologia. A geografia ela vai trazer, mais uma vez, como o Enem ele é um vestibular nacional, ele vai trazer mais contextos de dentro do país. Então assim, o que esperar? Trabalhar as questões do país mesmo. Então assim, organização socioespacial brasileira, vai trabalhar geopolítica, mais uma vez vou alertar, não fiquem esperando, nossa, eu vou estudar Síria e vai cair porque é uma atualidade, não necessariamente, mas tende a cair até porque é um processo um pouco mais longo. Geografia também vai trabalhar a questão de nova ordem mundial, vai trabalhar a globalização. Gente, vocês vivem a globalização, a gente vive a globalização, é agora, não é de ontem. Exatamente. Boa. Então assim, a gente não pode se esquecer que assim, isso é o nosso dia a dia. Sim. E o Enem vai trazer isso do nosso dia a dia. Então assim, da geografia vai cair tudo isso. O que eu não vou esperar muito da geografia é algo muito assim teórico, muito assim conceitual, conteudista. É claro, exige, eu tô indo num vestibular para ensino superior. Sim. Então claro, vai ter uma exigência conceitual, mas assim, a geografia ela vai trabalhar de uma maneira um pouco diferente. Com relação aos mapas, até foi uma coisa legal você trazer, que é o seguinte, no Enem pelo menos caem 2 mapas toda a aplicação, em média, sempre vão ter 2 mapas. Então o mapa é uma linguagem, mapa é um gênero textual, então assim, saibam ler mapas, isso é muito importante. Aquelas legendinhas, né, que ficam ali do lado, as escalas, né? Eu não posso esquecer também, por exemplo, a gente está falando de atualidade, questão ambiental. Questão ambiental é importantíssima. Então, assim, tem que trabalhar mesmo. Isso é uma coisa que vai ser estudada, vai ser cobrada em algum momento. Mesmo que tem habilidade para isso na matriz do Enem, para trabalhar com o meio ambiente. Então, assim, vai cair questão ambiental? Certeza que vai cair, certeza. E a questão ambiental também a gente já viu na prova de ciências da natureza. O professor Marco comentou no outro vídeo um pouquinho sobre isso. Então é bom a gente estar informado, né?
Então, Stefan, muito obrigada. Acho que você super ajudou. Galera, hoje a gente tem informação aqui na palma da mão. Tem Google, tem Facebook, tem memes, tem... Tudo isso é informação, então vamos procurar seguir por esse caminho e absorver o máximo que a gente pode. Muito obrigada, Stefan.